Bom, estou aqui para trazer uma mensagem de Natal para os amigos e clientes da Zitudu. E eu fiquei pensando, caramba, o que é que eu vou falar nessa época de final de ano? Aí eu lembrei do escritor americano Paul Auster, que ele viveu o mesmo dilema em 90, quando ele foi convidado pelo editor do jornal New York Times para escrever um conto de Natal. Ele estava sem nenhuma ideia e em casa ele acabou pegando uma lata de cigarrilhas que ele fumava e ele lembrou do cara da tabacaria na esquina, perto da casa dele, que vendia essas cigarrilhas para ele. E aí ele estava um dia lá passando na tabacaria para se reabastecer e compartilhou com o Og, esse era o nome do cara da tabacaria, esse dilema. E o Og falou, caramba, esse é seu problema? Eu tenho uma ótima história de Natal para lhe contar e garanto que cada palavra do que eu lhe disser é verdadeira. Você me paga o almoço que eu conto essa história para você. É essa história e como ela surgiu que eu gostaria de compartilhar com vocês nesse final de ano. Bom, e aí o Og levou então o Paul Auster, no caso, que seria o narrador do conto, o escritor que aparece no conto, para um restaurante perto, lá no Brooklyn, e foi contar a história de Natal para ele. Basicamente é uma história crua, um pouco um relato meio insólito de uma perseguição a um garoto que entrou na tabacaria e estava roubando. O Og saiu da tabacaria correndo atrás do garoto na rua, cansou, não aguentou continuar perseguindo o garoto, mas o garoto deixou cair a carteira no chão. Ele retomou a respiração e pegou a carteira e viu que tinha lá, não tinha dinheiro, enfim, era um garoto qualquer, e tinha lá a carteira de motorista dele e 3 fotos, dentre elas uma foto com uma senhora, que poderia ser talvez a mãe, a avó dele, alguma coisa assim, e ele guardou a carteira, enfim, e pensava sempre um dia devolver, ou no início ele pensou obviamente em ligar para a polícia, mas acabou vendo que era um ladrão, batedor de carteiras, enfim, e sentiu pena dele, enfim, apenas guardou a carteira. E um belo dia, então, chegou, isso foi no verão, julho mais ou menos, lá nos Estados Unidos, quando chegou em dezembro, na época de Natal, ele estava lá se sentindo, tendo dó dele mesmo, estava sozinho, como muita gente fica sozinha no Natal, e ele lembrou da carteira e falou, caramba, eu vou fazer uma boa ação. Normalmente o chefe dele convidava ele para ir para a Flórida, mas dessa vez o pessoal tinha ido já viajado, enfim, já tinha viajado, e ele resolveu então pegar um trem e foi para o outro lado da cidade, procurar aquele endereço para devolver a carteira. Teve uma certa dificuldade, mas finalmente ele achou o apartamento e tocou a campainha, parecia não ter ninguém, mas ele escutou uma voz lá de dentro, uma voz de uma pessoa idosa, que lá de dentro perguntou, é você, Robert? O nome do garoto era Robert Goodwin. E ele, então, depois da velhinha lá abrir, ele descobriu depois que era uma senhora idosa, mas enfim, ela destrancou lá umas 15 trancas e finalmente abriu a porta para ele. E a primeira coisa que ele percebeu é que era uma senhora, que ela era cega. E aí nesse ponto eu gostaria de ler um trecho do conto original para que vocês percebam esse momento crucial do encontro do Og com a senhora, com a vovó Ethel. Basicamente ele diz assim, é você, Robert? Disse a velha. Em seguida destrancou umas 15 trancas e abriu a porta. Ela devia ter pelo menos 80 anos, talvez 90. E a primeira coisa que percebi foi que era cega. Sabia que você viria, Robert, ela disse. Sabia que você não ia esquecer a vovó Ethel no Natal. E abriu os braços como se fosse me abraçar. Bom, eles se encontram, então ali estão na porta do apartamento e o Og resolve então, por alguma razão, entrar nesse jogo e ele fala para a vovó Ethel, eu vim visitá-la aqui no dia de Natal. Eles entram, sentam lá na sala, começam a conversar e ele finge. Sempre que a vovó pergunta como é que ele está, ele inventa histórias de que conseguiu um bom emprego numa tabacaria, de que vai se casar, enfim. E eles passam esses momentos juntos, enfim, eles ficam com fome e resolvem então comprar algumas coisas numa mercearia próxima ao apartamento. Ele vai lá, compra um frango, umas batatas, uma torta de chocolate, volta. A vovó tem umas garrafas de vinho lá estocadas,
eles vão para a cozinha e resolvem então cozinhar um ótimo jantar de Natal. Os dois cozinham, comem bem, passam mais momentos juntos. Na sala tem umas poltronas mais confortáveis, eles voltam para a sala, a vovó adormece lá, ele tem vontade de ir no banheiro e aí ele vai no banheiro e é quando as coisas mudam. Ele de repente vê 6, 7 câmeras, algumas muito novas lá dentro. Ele imagina que aquelas câmeras são o produto do roubo lá do verdadeiro neto, Robert Goodwin. Ele, sei lá, usava lá o apartamento da avó para esconder o produto dos furtos dele. E ele, do nada, resolve pegar uma câmera. Ele nunca tinha fotografado, então ele pega uma câmera, põe no bolso, volta para a sala, deixa a carteira do garoto lá, do Robert, na mesa, a vovó está dormindo e ele sai com uma câmera do apartamento. O Og sai então do apartamento com a câmera e ele fala para o escritor: bom, esse é o fim da história. O conto continua e o escritor então pergunta para o Og: e nunca mais você voltou para visitá-la? O Og responde: uma vez, uns 3 ou 4 meses, eu me senti mal por ter roubado a câmera e, enfim, eu tentei ir lá devolver, mas tinha um outro morador no apartamento e ele já não sabia onde a vovó Ethel tinha ido. O escritor então fala para o Og: provavelmente morreu. O Og responde: provavelmente. O escritor então diz: o que significa que ela passou seu último Natal com você? O Og fala: acho que sim, nunca tinha pensado nisso. E o escritor fala: foi uma boa ação, Og, você fez algo de bom para ela. E o Og contrapõe: como assim boa ação, caramba? Eu menti, eu roubei, eu não sei como é que você pode dizer que eu tenha feito uma boa ação. E o escritor responde: você a fez feliz. E a máquina era roubada de qualquer maneira. Não é como se você tivesse roubado do verdadeiro dono. E o Og fala: tudo pela arte, não é, Paul? Eu não diria isso, mas pelo menos você fez um bom uso da máquina. A gente fica sabendo depois que essa máquina, na verdade, era um projeto que o Og fez. Ele fotografava a esquina da tabacaria todos os dias, às 8 da manhã. Ele colecionou durante anos, 12 anos, milhares de fotos do mesmo ângulo, do mesmo local, do mesmo horário. E ele dizia que todas elas eram diferentes, era o projeto da vida dele, porque a luz bate diferente, porque as pessoas que passam ali são diferentes, às vezes a mesma pessoa com humores diferentes, enfim. Isso é quase uma outra história dentro da história. O Og então fala para o escritor: bom, agora você tem seu conto de Natal, não é? E ele fala: concordei, eu acho que sim. Mas aí o escritor observou o Og e percebeu um brilho malicioso, um certo prazer íntimo no olhar e chegou a pensar que o Og pudesse ter inventado aquilo tudo. Pensou em perguntar, mas pensou que era uma gozação, mas ele sabia também que o Og jamais diria para ele se era verdade ou não, mas isso também não importava, né? Ele diz assim: eu havia sido levado a acreditar nele e essa era a única coisa que importava. Enquanto houver uma pessoa que acredite, qualquer história pode ser verdadeira. Esse conto inspirou um diretor de cinema chamado Wayne Wang a fazer um filme baseado nele, com o roteiro do próprio Paul Auster. Se chama Cortina de Fumaça, vale a pena ver. E assim como o conto, o filme também tem sua mágica, a mágica do Natal. Essa é a mensagem que eu deixo para vocês, que tenham todos um ótimo Natal e um excelente 2017.